Ó, uma pergunta muito frequente que eu tenho aqui de alunos, de seguidores é como utilizar o Google Ads para fechar contrato todo santo dia no previdenciário. Para você que não me segue ainda no Instagram, dá um pulinho lá, Fred Pataro. Eu explico e presto conta todo santo dia. O que seria isso? Nos meus stories, todos os dias, eu coloco contratos fechados, tá bom? No mínimo, um por dia eu coloco lá, para mostrar que é possível. E como que eu utilizo o Google Ads para ser uma das fontes de prospecção do meu escritório e fechar contrato todo santo dia? Primeira coisa, o Google Ads não é só colocar dinheiro, não é só patrocinar que você terá bons leads. Por quê? Pode ser que chegue pessoas que a gente chama de lead frio, ou seja, pessoas só com uma curiosidade, ou uma pessoa que já tem advogado, aí não é interesse, questão de ética, né? Pessoas que você tá oferecendo, por exemplo, um serviço de benefício assistencial e a pessoa está procurando um advogado para saber o número do INSS, entende? Tudo erros de campanha que precisam ser ajustadas com o tempo. Mas aí você me pergunta, Fred, beleza, mas então como que eu vou utilizar o Google Ads para isso? Primeira coisa, entender o que é o Google Ads. Então, não do sentido teórico, mas para quê? Para que ele serve para o advogado? Primeiro, uma grande vitrine, uma imensa vitrine para você demonstrar ali sua autoridade como profissional. Por quê? Se você entrar no Google Ads, por exemplo, do meu escritório, de diversos escritórios, dos meus alunos, de advogados aí que já faturam utilizando o Google Ads, tudo dentro das normas da OAB, se você entrar, você vai ver que lá vai ter avaliações de clientes, avaliações de pessoas que foram atendidas e sequer tinham direito, mas vai lá e te dá uns 5 estrelas. O Google Ads hoje é fonte de decisão de consumo. Vou dar um exemplo. Eu mesmo marquei um médico um tempo atrás por indicação de um colega. Indicação é algo muito forte, né? Só que eu não fiquei satisfeito só com a indicação. Fui lá no Google e dei uma busca no nome desse médico e vi que a nota dele era 3,5 e vai até 5. Se você não sabe, vai de 1 estrela até 5 estrelas. 3,5 eu considero uma nota ruim. Fui ver os comentários lá, e aí, por vários comentários que tinham lá, eu cancelei essa minha consulta. E hoje isso acontece também com você, advogado. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, antes de ir lá anunciar no Google, você deve entender para que ele existe, para você, advogado, como você pode utilizá-lo da melhor forma. Então, já entenda, ele é muito bom para quem faz um bom trabalho, mas ele pode ser péssimo caso você não entregue aquilo que você de fato oferece na internet, tá bom? Então, sabendo disso, vários alunos me pedem, Fred, mas eu preciso aprender a fazer esse tráfego. Galera, seguinte, antes de tudo, arrumar a casa para receber visita. Não adianta aprender tráfego se você não entende de gestão, se você não faz as métricas do seu escritório, se você não ajusta a entrega de acordo com o que você recebe no dia a dia. Então, calma lá, um passo para trás para dar 2 para frente, beleza? Combinado assim? Google Ads. Primeira coisa, você vai fazer o Google Meu Negócio, colocar a sua empresa bonitinha lá, seu escritório, CNPJ, número de telefone, OAB, tudo bonitinho, abastecer com as fotos, endereço. E aí a gente fala muito sobre essa questão da quebra de objeção, endereço. Eu indico muito para os meus alunos, Fred, mas por que você fala de endereço na capital? Para quem mora no interior, para quem não sabe, a minha matriz, o meu escritório matriz fica no interior de Minas. Então eu tenho endereço na capital de Minas, tenho endereço na capital do Espírito Santo. Por quê? Quebra de objeção. Então, no Google Meu Negócio da minha empresa, quando eu comecei lá atrás com isso, eu já havia colocado o endereço da matriz. Então, até hoje, eu estou tentando mudar isso. É uma burocracia muito grande e tem que ser, porque senão você pega a avaliação de outra empresa, né? E aí utiliza aquilo ali, muda endereço, nome de empresa e fica com a avaliação de outra empresa. E o Google sabe que isso existe e não deixa isso acontecer de forma correta. Então eu estou tentando mostrar para o Google, olha Google, o endereço de BH e o endereço de Urucânia é a mesma empresa. Mas vocês concordam, entendendo o lado da empresa, do Google, vocês concordam que o McDonald's do BH Shopping pode não ser o mesmo atendimento do McDonald's de um outro shopping, do Pátio Savassi, por exemplo?
E aí a avaliação de um pode ser diferente do outro, mesmo sendo a mesma empresa. Por isso, Google trava tanto essa mudança de endereço. Então, começar da forma correta é muito importante. Então, antes de anunciar no Google Ads, esse Google Meu Negócio feito da forma que tem que ser feita é muito interessante. Então, você colocar um endereço fiscal, por exemplo, num grande centro, já quebra a objeção daquele cliente que você vai prospectar através do Google Ads, que você vai prospectar de outros estados. E aí ele vai ver o seu endereço lá, um endereço de interior, pode ser que isso te prejudique. Infelizmente, isso existe, tá? Então, você ter um escritório num grande centro ajuda muito. E hoje isso não precisa ser feito de forma cara. Você pode contratar um endereço fiscal e utilizar esse endereço fiscal, inclusive atender nesse endereço, né? Para quem está começando aí, pode fazer dessa forma, pegar um coworking num grande centro, né? E trabalhar nele, inclusive, atender presencialmente, se precisar. A gente atende em Vitória e atende em BH também. Mas o nosso escritório matriz fica no interior de Minas, tá bom? Então, antes de anunciar no Google Ads, é importante fazer todo esse arcabouço, preparar esse território para aí sim começar a receber as pessoas que vão chegar através do Google Ads. E aí vem um caso interessante, vem um fato interessante. Muitos alunos acabam se frustrando ao começar a fazer anúncios no Google por alguns motivos. Primeiro, porque o algoritmo ele precisa de tempo, como tudo na vida precisa de maturação. Então precisa de tempo e as pessoas acham que isso vai acontecer da noite para o dia. Não vai acontecer. Então, a primeira coisa que você tem que saber para entrar no Google Ads, e é um excelente negócio, é entender que o algoritmo vai precisar de 2, 3, 4 meses para entender qual público você está procurando. Daí a importância, inclusive, de focar em públicos específicos, principalmente nesse início, né? Outra coisa Fred, mas eu quero aprender a fazer meu tráfego. Galera, é o seguinte, Google Ads já é para quem está um pouquinho mais avançado na advocacia. Por que eu falo isso? Se você tentar fazer o tráfego, eu tenho alunos que fazem tráfego e dá certo, tá? Mas são exceções. Por quê? Tem equipe grande, então fica só por conta do tráfego, aí o sócio fica por conta da gestão, aí beleza. Quando não é assim, pessoal, a minha orientação, minha experiência aqui no escritório com vários testes terceirize a gestão de tráfego. Não tente fazer isso sozinho, vai jogar dinheiro fora, tá bom? Por quê? O seu tempo é muito mais importante treinando o seu comercial, seu tempo é muito mais importante analisando as métricas para ver se aquela campanha está boa, se precisa de um ajuste ou não, ver se seu comercial está atendendo direitinho, ver se está convertendo, ver quanto está custando cada clique que a pessoa dá naquele anúncio no Google Ads, ver quanto que está custando a aquisição desse cliente, ou seja, depois dele fechado, o que você gastou, quantos clientes você fechou com aquela campanha depois daqueles dias ali de campanha. Gastar o seu tempo otimizando a landing page que seu cliente vai cair para fazer um sistema de funil, de filtragem, para não chegar curioso no seu comercial e tomar tempo do seu comercial. Então é muito mais importante você, advogado, gastar tempo com a gestão do seu escritório, advogando, fazendo com que o seu escritório cresça cada vez mais e deixar tráfego para quem de fato entende. Um gestor de tráfego especializado em escritórios de advocacia, tá bom? Então, a minha dica para você que quer entrar no Google Ads é, primeiro, fazer bem a sua vitrine, estabelecer bem ali, preparar de fato o terreno para receber essa visita. Feito isso, você vai fazer, inclusive essa vitrine faz parte de você fazer o Google Meu Negócio, abastecer ali de depoimentos, né? Pedir o cliente, seu cliente que já ganhou, um conhecido que já foi atendido por você, endereçar para ele, falar, olha, eu preciso de uma avaliação para que as pessoas conheçam o meu trabalho, o que você achou do meu atendimento, você gostou, se você puder nos dar 5 estrelas lá, tudo isso faz parte antes de começar a anunciar, porque outra frustração que tem acontecido muito com alguns alunos é já ir começando a anunciar sem preparar o terreno, também não funciona, mesmo que você contrate um gestor de tráfego, tende a não funcionar, por quê? Lembra do caso que eu contei no início aqui do vídeo, do médico que eu contratei e depois fui lá ver a avaliação dele? Bem possível que o possível cliente também vai fazer isso com você. Então, se ele entrar no seu Instagram, por exemplo, se ele entrar no seu Google Meu Negócio e tá lá algo genérico, avaliações ruins ou sem avaliações, não vai adiantar. Muitas pessoas vão clicar no seu anúncio, mas depois vão pular fora. Não vai chegar nem no seu WhatsApp. Ou vai chegar e vai sair, porque você não vai ter como demonstrar autoridade. Tem que ser tudo real, tem que ser tudo verdadeiro. A boa notícia é que isso dá para fazer em pouco tempo, tá? Dá para você trabalhar isso e em pouco tempo conquistar essa autoridade e aí sim começar a anunciar via Google. Galera, é uma ferramenta poderosíssima. Você chega no mundo inteiro, mesmo estando em qualquer lugar. Então é uma ferramenta que te dá liberdade geográfica,
te dá liberdade de tempo, e aí você consegue fazer através de ferramentas como o Chat Guru, por exemplo, um bot para poder atender essas pessoas fora de horário. E aí você consegue fazer automações mágicas para não deixar ali o lead ser uma resposta, mesmo de forma, não gosto muito de utilizar essa palavra, mas de forma humanizada, dá para fazer isso também. Então tem várias ações que dá para você aplicar ali no Google Ads e intensificar muito a sua prospecção, fazer cliente chegar todo dia no seu escritório, é uma ferramenta poderosíssima, desde que utilizada da forma correta. Então, recapitulando, você não tem que ser um especialista em Google Ads. Não oriento que façam isso, porque tempo é dinheiro e o seu tempo tem que ser gasto com o seu escritório. Ah, Fred, mas Google Ads é para o meu escritório. Beleza, você vai ter que entender o básico, sim, é lógico. Rapidamente você vai aprender isso, porém, deixa com quem entende. Gestão de tráfego é com gestor de tráfego. De preferência, um gestor de tráfego que cuida de escritórios de advocacia. Beleza? Combinado? E aí, óbvio, né, pessoal? Tem vários suportes por trás dessa dica. Então, exemplo, uma landing page bem feita. Não adianta, por exemplo, você anunciar no Google Ads, aí quando o cliente clicar ali vai levar 10 segundos para abrir a página. Ele vai desistir e vai para o próximo. Então, tudo isso tem que ser pensado antes. Então, você que está pensando em começar a anunciar no Google Ads, é o caminho, tá? Vai e entra firme, porém com estratégia. Não deixe de aplicar a estratégia antes, não entre de qualquer maneira. Para você que já anuncia e está aí frustrado com o resultado, pode ser que você está errando não no anúncio do Google Ads, porém em um desses setores, como por exemplo a vitrine. Será que ela está bem feita? Você tem avaliações suficientes para gerar autoridade? Para você que não começou ainda, faça a vitrine, faça todo esse passo a passo, essas etapas e comece, porque é um caminho sem volta. Os números já mostram, numa pesquisa recente feita pelo ADVBox, já mostram que 12% da população já está contratando advogados via internet, ou seja, não tem como a gente fechar os olhos para isso. 12% de uma população igual a do Brasil, com 230 milhões de habitantes, né? Sendo que nós, previdenciaristas, ainda temos aí que agradecer, porque cada cidadão brasileiro é um possível cliente de um previdenciarista. Isso é tema para outros vídeos, inclusive se você visitar aqui no YouTube, eu tenho vídeos falando disso. Então, você, previdenciarista, não fique de fora do Google Ads, porém, faça da forma correta para evitar a frustração. E você que está frustrado com isso, calma, tem como corrigir, tá bom? Dá um passo para trás, dê dois passos para trás se for preciso e comece da forma correta. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva no canal, ativa o sininho, porque a gente sempre traz esses conteúdos leves, não são conteúdos teóricos para ficar aqui, eu não estou lendo nada, estou falando com você o que acontece no dia a dia do meu escritório, tá bom? Então se você quer continuar vendo esse conteúdo do dia a dia, faça a sua inscrição aqui, siga nosso perfil no Instagram também, Fred Pataro no Instagram, todo dia tem lá prestação de contas, inclusive, eu coloco lá nos stories, ó, contrato fechado, contrato todo santo dia, é o que eu quero para você também, tá bom? Então tamo junto, qualquer coisa, só chamar. Faça os comentários aqui que eu respondo um por um. Um abraço.